Gente, eu vou iniciar a nossa aula de hoje. Lembra que a gente combinou de que eu ia voltar um pouquinho no assunto da aula passada, revisar os exercícios, para a gente dar sequência na nossa matéria, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Na semana passada, gente, se alguém entrar aí e pedir para entrar na aula, vocês podem me avisar aqui, que às vezes eu não escuto, e aí eu fico sem saber, tá? Terminei a semana passada, na verdade, né, só para fazer um resumo rápido aqui, a gente está conversando nessa unidade 3, né, desde a primeira aula, sobre uma parte mais estrutural, né, da citologia, né, do estudo da citologia. A gente falou basicamente da constituição da membrana, da importância da constituição química dessa membrana, o que faz, né, os produtos que podem entrar, que podem sair, né, da célula, e a importância da membrana dentro dessa funcionalidade celular, né, desse controle de substâncias, de controlar, de proteger, de ser essa parte que forma a estrutura da célula, né? Depois a gente avançou um pouco mais, falando a gente, na segunda aula, né, a gente veio conversando sobre a parte de sinalizadores, né, que vou voltar aqui. Na verdade, uma aula grande, né, deixa eu aceitar aqui. Então, nessa aula passada, nós falamos de uma especialidade também que é controlada pela membrana da célula, que são as sinalizações, que é a forma com que, né, uma célula vai conversar com outra. Dentro desse assunto, a gente viu a importância de entender de forma mais química como que esse processo ele vai acontecer no interior do nosso organismo. Principalmente, nós falamos dessas sinalizações em células eucariotas, né, em células de indivíduos multicelulares que apresentam uma certa complexidade. E lá no final, né, na unidade, no livro, né, tem os exercícios, para a gente relembrar um pouquinho do que foi falado e explicado dentro desse assunto, tá? Vamos lembrar que, então, para uma célula falar com outra, né, comunicar com outra, ela vai ter que emitir um sinal. Então, essa célula que emite o sinal é uma célula que funciona como uma célula transmissora, né? Ela vai ali emitir uma molécula, uma substância química, ou um íon, um carboidrato, um lipídio, que vai funcionar como um sinalizador, um mensageiro, um ligante, que vai ligar no receptor, numa célula receptora, para que essa célula possa ali desencadear uma reação química no seu interior, né? Então, basicamente, a comunicação, ela é dependente, né, desses três fatores, da célula que emite, do sinal que é emitido e da célula que vai reconhecer esse sinal e vai conseguir adaptar ali essa mensagem de forma específica para que a reação possa acontecer no interior da célula. É lógico, né, que isso envolve várias funções químicas. Engraçado que envolve várias funções químicas complexas, que a gente que a gente viu parte, né, delas, que eu exemplifiquei bastante para vocês, né, dentro da aula, para a gente entender como que essa comunicação ela acontece, né? Então, a primeira questão vai falar exatamente desses elementos que envolvem a comunicação, né? A comunicação celular. Tá? Então, a comunicação celular ela é proporcionada pela membrana celular, pela membrana plasmática,
que possui em sua composição, né, proteínas, lipídios e receptores celulares. Bom, a gente já viu essa característica, né, da membrana plasmática. É uma membrana lipoproteica, que apresentam proteínas que atravessam a estrutura da membrana plasmática, assim como a gente tem receptores também proteicos, ou lipoproteicos, ou lipídios, ou proteínas, né, de membrana, que funcionam como receptores, né? E esses receptores serão aqueles que irão identificar aquele sinal que está sendo enviado para aquela célula que vai desencadear essa função, né? Então, sobre esses receptores que estão na área externa da membrana plasmática, ou podem estar também, né, de forma interna dentro da célula, vamos lembrar que a gente tem esses dois tipos de receptores, é correto afirmar que, né? Eu estou tentando adicionar alguém aqui, mas não está. Agora acho que foi. Aí, acho que foi. Então, pessoal, voltando aqui, né? Então, sobre esses receptores, né, que serão essas proteínas, essas enzimas, os canais iônicos, tudo aquilo que a gente viu na aula, né, serão responsáveis por esse reconhecimento e a identificação desse sinal, tá? Então, sobre isso, é correto afirmar aqui, né, o mesmo tipo de sinalizador, ele irá produzir uma resposta para um receptor inespecífico. Não, vamos lembrar que a conexão, a ligação entre célula que é o ligante e receptor, né, a molécula que é o ligante e o receptor, eles se encaixam de forma específica, né? Então, não tem essa característica de inespecífico. O mesmo sinalizador, ele pode atuar em diferentes células, mas essas células, elas compartilham esse mesmo tipo de receptor, tá? Receptores iguais são Oi? Receptores iguais são emitidos para atuar como sinais em diferentes células. Então, receptores iguais são emitidos para atuar como sinais em diferentes células. Então, aqui nessa opção, ele confundiu tudo, né? Ele confundiu a parte de sinal com receptor, então tá incorreta essa questão também. Porque receptor não é emitido, o que é emitido é o sinal, né? Então, tá errado. Molécula receptora deve reconhecer, então, a molécula receptora, ou seja, o receptor que está na membrana daquela célula, ele deve reconhecer de forma específica ou especificamente a molécula sinalizadora, né? Então, isso aqui está correto. Ah, então essa é a resposta. Como eu falei no início, essa conexão, essa ligação entre o ligante e o receptor, ela acontece de forma específica. E isso a gente não tem nem que conversar, né? Isso é bem claro, acho que para todo mundo. Moléculas sinalizadoras inespecíficas, né, se ligam a um único tipo de receptor sinalizador, né? Então, não, mais uma vez, essa questão da especificidade, né? As moléculas sinalizadoras, elas também são específicas em relação ao seu receptor, que também é específico. Então, é sempre específico, tá? O que pode acontecer, como eu falei aqui, uma mesma molécula sinalizadora pode atuar em diferentes células, mas essas células compartilham esse receptor específico, senão ela não consegue ligar, né? Proteína só vai reconhecer uma proteína que tem um encaixe perfeito na sua estrutura tridimensional. O mesmo tipo de sinalizador irá produzir uma resposta, né, para vários receptores inespecíficos, né? Mais uma vez está errado, porque os receptores, eles são específicos, ok? É bom a gente resolver essas questões para a gente relembrar um pouquinho, né, do que já foi dado, do que já foi falado. É uma matéria que tem muito nome, pode confundir um pouco, tá? Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Quais são os 4 tipos de receptores, né, de superfície celular de ligantes
hidrossolúveis, né? Por que ele ainda ressalta ligantes hidrossolúveis? Bom, porque a maioria dos ligantes, né, que agem em receptores externos, eles são hidrossolúveis. Vamos lembrar que esses ligantes não conseguem atravessar a membrana plasmática, que tem na sua maior parte uma constituição lipídica e, portanto, lipossolúvel, né? Então, não é hidrossolúvel. Então, os ligantes hidrossolúveis, eles são dependentes de receptores de superfície, tá? Então, isso que a gente tem que entender. O resto é saber, né, quais os tipos de receptores que a gente tem dentro dessa via de comunicação, que são esses receptores, né? Os receptores acoplados a canais iônicos, ou os receptores do tipo proteína G, ou receptor do tipo enzimático, né, que aí a gente vai ter uma infinidade de enzimas que funcionam como receptores de membrana e que desencadeiam reações de cascata no interior da célula e são dependentes de ATP. Falei isso tudo para vocês, né, na última aula. E também não podemos esquecer que nós temos receptores que são ativados de forma externa e tem uma ligação direta com um receptor intracelular que ativa principalmente proteínas no interior da célula, tá? Então, essa questão aqui já está correta, são esses tipos, né, de receptores que nós temos. Se vocês forem olharem e avaliarem as outras opções, né, por que está incorreto? Porque, olha só, ele começa a confundir vocês, né, em relação ao tipo de sinalização e ao tipo de receptor. Vamos lembrar que a gente tem alguns tipos, né, essa sinalização ela pode ser classificada em alguns tipos, né, se é uma atuação local, se é uma atuação dentro da própria célula, como é na sinalização autócrina, se é uma sinalização próxima de uma célula com outra, né, que acontece muito em relação às células do sistema respiratório, que é uma comunicação do tipo parácrina, ou se é uma comunicação de longa distância, que funciona, né, baseada na emissão dos hormônios, que é a endócrina, e canais iônicos são receptores, né? Então, aqui tá tudo confundido, né? Vamos lembrar que uma coisa é a via de sinalização, outra coisa é o tipo de receptor. Eu deixei isso muito bem separado, né, na apresentação da aula para vocês, tá? Então, vai começar a confundir vocês aqui, né? Então, logo, a única opção que fala somente dos receptores é a letra A, tá? Existem no organismo muitas moléculas que agem como moléculas sinalizadoras, os ligantes, né? É uma infinidade mesmo, né, gente? Oi? Boa noite, é o Marcelo, tudo bem? Oi, Marcelo. Ah, para aceitar alguém, né? Isso. Por favor, Tá. obrigado. Nada, tchau. Continuando aqui, pessoal, para quem entrou aí depois, eu estou corrigindo os exercícios, né, da nossa unidade passada, de forma a gente recapitular um pouco sobre o que está sendo dado, tá? E para a gente conseguir dar sequência hoje na nossa aula de hoje, que eu vou começar logo mais, tá? Então, eu estou resolvendo aqui agora a questão 3, né? A questão 3, que é uma questão que vai falar que existem, né, no nosso organismo muitas moléculas que agem como sinalizadoras. Nós temos hormônios, nós temos proteínas, nós temos sais inorgânicos, nós temos neurotransmissores, nós temos sais minerais, né, que são os elementos inorgânicos, vitaminas, né, moléculas lipídicas, todas essas moléculas, elas funcionam como algum tipo de sinal no nosso organismo, né? São capazes de desencadear alguma função. Então, aqui pede para a gente indicar um tipo de molécula que é capaz de funcionar no nosso organismo como uma molécula sinalizadora, como um ligante. Então, a única opção que a gente tem aqui, que a gente sabe que é conhecida, né, que está com um nome diferente, por isso alguém pode ter tido alguma dúvida, são os hidratos de carbono. Hidrato de carbono, gente, são os carboidratos,
tá? Então, é um sinônimo, né, dado a, por exemplo, a molécula de glicose, que é um carboidrato. Então, a glicose, né, em alguns momentos, ela funciona como um sinal, porque quando ela é ligada à estrutura, quando ela, né, liga lá no canal por onde ela passa, através da ativação do receptor de insulina, a gente tem uma função que acontece dentro da célula. Então, por isso, ela funciona como uma molécula sinalizadora. As outras opções, né, aqui são inviáveis. Ácido clorídrico, ácido acético, são produtos, normalmente, do metabolismo, né? Não temos, né, na verdade, nenhuma função sinalizadora desses compostos ácidos e básicos aqui, tá? Então, a resposta seria a letra D mesmo. E essa outra questão aqui, que vai falar da tirosina, né? Aqui é uma questão bem específica, não tem jeito. Eu falei para vocês da tirosina quando eu dei a aula de proteínas, de aminoácidos, tá? Então, a tirosina é um aminoácido que a gente tem no nosso corpo. Ele é um aminoácido que é considerado não essencial. Vamos lembrar lá da aula de que é não essencial? É aquele que a gente consegue sintetizar, que a gente consegue produzir, né? Então, a tirosina é um aminoácido que a gente produz a partir do aminoácido fenilalanina, tá? Então, ele é importante, muito importante para o nosso organismo, por manter várias reações químicas e ser precursor, né? A gente precisa dele para formar outros compostos químicos, como, por exemplo, os neurotransmissores e alguns hormônios, como a adrenalina, a noradrenalina. Então, ele tem uma função importante no sistema nervoso central e também em alguns órgãos, como uma molécula, né, um aminoácido que vai formar moléculas importantes, né, para a funcionalidade daquele órgão, daquele tecido, tá? Então, a tirosina, ela pode ser encontrada também, né, em alimentos, apesar da gente conseguir sintetizar, a gente pode ingerir, né, esse composto que será degradado e absorvido no nosso organismo, como em peixes e nozes, e é um importante composto, como eu falei, né, do organismo humano. Quimicamente, como que é definido, então? Já falei que é um aminoácido, tá? Então, tirosina é um aminoácido, não é um lipídio, não é um sódio, né? Ele é um aminoácido. Então, daí a gente já vai tirando algumas opções, né? É um aminoácido, como o nome já mostra, né? Tirosina vem de tireoide, tá? Então, é um composto, né, que quando sintetizado, ele tem essa associação com a glândula da tireoide, tá? Então, por isso a associação direta e por isso o nome, né, dado da tirosina. Lembrando que é um composto importante e precursor também dos hormônios tiroidianos, né, que são produzidos nessa glândula, tá? Então, é produzido nessa glândula e é armazenado no interior da célula pela proteína, né? Só pode ser a tiroglobina, né? Porque assim, você não precisa nem de saber o nome dessa proteína, a gente faz aqui associações, né? Então, a única opção seria essa, sendo liberado no sangue, né? Então, como um hormônio, como um precursor de várias outras substâncias, ele tem que correr no nosso corpo. E para correr no corpo de forma sistêmica, só pode ser através do sangue, tá? Então, ele é transmitido, né? Ele é enviado através do sangue para que possa ser também uma molécula que será funcional em outros órgãos, tá? E a sua como a forma, né, de absorção, então, mediante a sua solubilidade e localização do receptor, a tirosina é classificada como um hormônio também lipofílico. Então, ele não é um hormônio hidrofílico. É uma questão bem de decoreba, né, gente? Não tem muito o que a gente entender. Eu não gosto muito desse tipo de questão, eu gosto mais da parte de raciocínio, tá? O que é importante de a gente tirar e aprender dessa questão do livro é que é um tipo de transmissão, né, que envolve uma via de sinalização endócrina, né, onde a gente tem ali
um precursor que vai formar alguns hormônios e vai circular, né, no nosso organismo, de forma a desencadear outras reações em outros órgãos, tá? Então, tem essa comunicação de longa distância aí que envolve esse composto, tá? Então, é o mais importante que a gente poderia tirar, né, dessa questão. Quais são as formas de comunicação entre as células, né? Então, é o que a gente conversou aqui, quando a gente estava falando dos receptores, né? Então, as formas de comunicação, como que isso é classificado? Em relação às vias de transmissão, né? Então, aqui ele também mistura os conceitos de receptores com as vias de sinalização. Então, fica muito claro, que eu já até falei isso aqui na outra resposta, que a sinalização, né, ela é do tipo, ou ela vai ser do tipo local, ou ela vai agir na própria célula, ou ela vai agir próximo ali, né, à região que ela está atuando, ou ela é dependente de um hormônio, ou ela é dependente de um neurotransmissor. Então, só pode ser a letra B, porque o restante aqui vai confundir vocês em relação aos receptores e as vias de sinalização, tá? Agora entra numa parte mais aberta, dissertativa, né? Uma parte aberta desse questionário, que eu vou deixar para a gente resolver na nossa última aula, porque eu vou fazer uma revisão um pouco de né? Uma parte de cada conteúdo antes da gente passar para a próxima unidade. Então, semana que vem eu ainda volto nesse tema. E aí a gente consegue responder de forma mais dissertativa essas duas questões aqui, tá? Então, antes da gente iniciar a aula de semana que vem, eu ainda volto nas outras questões, para a gente fazer uma revisão dessas matérias, e a gente resolve as questões abertas que ficaram aí também dos outros conteúdos, né, que eu não fiz com vocês, tá? Bom, pessoal, era isso sobre essa parte, né? Vou compartilhar agora a nossa próxima aula. Se alguém quiser perguntar alguma coisa nesse intervalinho, enquanto eu estou achando aqui, fique à vontade, tá? O pessoal não é muito de perguntar, né? Deixa eu ver aqui. Bom, essa aula também já está disponível para vocês, né, no sistema. A gente vai entrar agora no assunto também aprofundando um pouco mais sobre esse conteúdo celular, do estudo da citologia, das ciências moleculares, que a gente vai falar sobre o citossol e o citoesqueleto, tá? Já falei para vocês em outras aulas, mas a gente só mostrou, não aprofundou muito nesse conhecimento, então a gente aprofunda mais um pouco nessa sessão, tá? Então, unidade 3, sessão 3, né, seria o encontro 11, né, dessa unidade. Algumas considerações iniciais importantes, né, como eu falei, a gente vem conversando desde lá de trás, do início, né, dessa disciplina, que a maioria, né, quando o organismo, para ele ser definido como um ser vivo, ele compartilha os indivíduos, seres vivos, eles compartilham entre si algumas características celulares semelhantes, né? Quais são essas características que são semelhantes, né? Todos esses, quando seres vivos, que são considerados seres vivos, seja uma bactéria, seja um fungo, um protozoário, uma planta, um animal mais evoluído, mais complexo, eles são dotados, né? As células desses animais, desses organismos, são dotadas de membrana plasmática. Essa membrana plasmática apresenta constituição química muito semelhante entre esses diferentes indivíduos, né? Só que o que diferencia, às vezes, é a proteína de superfície, é o receptor, é o tipo de carboidrato que tem, o tipo de lipídio, mas a estrutura lipoproteica, ela é semelhante em todos os organismos vivos, tá? E todas as células, né, elas compartilham no seu interior uma região que é chamada de citoplasma. Então, aquela região toda que permeia a célula no seu interior é o citoplasma.
que pode ser definido ou nomeado também como citossol, né? Onde a gente tem as organelas e substâncias dissolvidas nesse meio interno que são essenciais à vida daquela célula. Por exemplo, sais inorgânicos, a própria água, as proteínas, os açúcares, os lipídios, tá? Então, todas essas moléculas, elas estão ali, né, dentro formando essa constituição que é o citoplasma. E todos os organismos vivos, eles apresentam um material genético, que é a base da vida, né? Que mostra para a gente as características proteicas, fisiológicas daquele ser vivo, a partir do seu DNA, né? Então, para ser considerado um ser vivo, esses seres compartilham essas características aqui em comum. Então, aquelas células, né, mais simples que a gente estudou lá atrás, que são as células procarióticas, que não apresentam um núcleo envolvido por membrana, não apresentam também organelas complexas, que são as bactérias e algumas cianobactérias que formam o reino Monera. Essas células procariotas, né, apesar de serem extremamente simples, né, como as bactérias, algumas cianobactérias, elas compartilham, elas apresentam, né, um citoplasma, tá? Então, apesar do ser vivo ser uma única célula, né, que é o caso aqui das bactérias, essa única célula tem no seu interior um citoplasma, tá? E esse citoplasma, mesmo nas bactérias, é esse líquido viscoso, composto na sua maior parte por água, né? Então, 80% do citoplasma é constituído por água e também por substâncias orgânicas, como eu mencionei, que são aquelas substâncias essenciais à vida, né? Que são essenciais ao metabolismo desse ser vivo. Além disso, a gente sabe que essa célula, esse ser vivo, que é a bactéria, apresenta também material genético no seu interior, uma molécula de DNA, e precisa de ter alguns, né, milhares de ribossomos que eles têm que estar presentes, porque senão essa bactéria não consegue sintetizar as suas próprias proteínas. Tá? Então, a gente considera que a única organela, vamos dizer assim, né? Que o ribossomo não é considerado organela. Oi, vou adicionar. O slide não está aparecendo direito, tá? Parou no primeiro slide. Ah, é? Voltou? Voltou? Sim. Tá. Continuando, então. Nada. Então. Professora, a Patrícia está pedindo para aceitar ela. Deixa eu ver. Mas não está aparecendo para mim, não. Aqui. Tá, vou avisar ela. Fala que é para ela entrar de novo, sair e entrar de novo, porque não chamou, não. Não fez chamada, não. Então, continuando aqui, o citoplasma, mesmo então sendo organismos, né, seres vivos extremamente simples, como as bactérias, que são as células procarióticas, né, elas apresentam um citoplasma. Esse citoplasma que está ali no interior dessa célula, né, no interior da célula da bactéria. E com isso tem a substância que forma o citoplasma, a água, substâncias orgânicas, o próprio material genético e os ribossomos, que funcionam como as únicas organelas, né, que tem no interior desse tipo de célula, porque o ribossomo é a organela que faz a síntese, que faz a leitura, né, da síntese e participa ativamente da síntese de proteínas, né, em todas as células, tá? E a bactéria precisa de produzir suas próprias proteínas, né, os seus receptores de superfície, as proteínas que são essenciais para a manutenção do seu metabolismo, tá? Então, a bactéria, então, essa imagem que a gente vê aqui no fundo, que está mostrando aqui como se fosse azul, né, nessa imagem, essa imagem ali está mostrando para a gente deixa
Deixa eu aceitar aqui a rosa. Essa imagem mostra exatamente, né, esse organismo extremamente simples, onde a gente tem o citoplasma no interior, né, que é esse composto formado por água, sais minerais, tudo isso tem na bactéria, tá, gente? Não vou ficar aqui também, né, gente, não é objetivo falar muito de bactéria. Mas tem a molécula de material genético, que é o DNA, a membrana plasmática, a parede celular, e algumas podem apresentar cápsula. Né? Então, basicamente, essa é a constituição que a gente já aprendeu. Mas o objetivo nosso é aprofundar um pouco mais no estudo desse citoplasma das células eucarióticas, né? Que formam os indivíduos, os seres vivos mais complexos. Então, a gente sabe que a diferença é que essa célula eucariótica, ela tem uma complexidade maior, porque tem mais organelas membranosas dentro da estrutura da célula, que tem, cada organela dessa vai ter uma função específica, né? A gente já viu isso também em outras aulas, mas a gente vai aprofundar um pouco mais na próxima aula sobre esse assunto, sobre as organelas, tá? E esses seres, né, que apresentam as células eucarióticas podem ser, né, desde um protozoário até os animais, como nós, que são seres multicelulares, que apresentam múltiplas células, né? E essas células são eucarióticas, complexas. O citoplasma, ele apresenta basicamente a mesma constituição, porém, apresenta também algumas peculiaridades, características, né, que são características das células mais complexas. Então, a célula eucariótica, ela também apresenta o citoplasma, mas é um citoplasma um pouco mais complexo também, porque a célula é complexa. Então, a diferença, né, do citoplasma, quando a gente compara com uma célula procariótica, é que a gente tem algumas estruturas no interior desse citoplasma que formam uma região que a gente chama de citoesqueleto. Só um minutinho, gente. Beber uma água. Tô um pouco resfriada, mas é só resfriada. Dá vontade de espirrar. Então, o citoplasma das células eucarióticas, né, ele tem essa região interna que é o citoplasma, que forma o citossol, ou também chamado de matriz citoplasmática, assim como nos seres mais simples. Porém, a diferença é que esse citoplasma, ele apresenta uma complexidade maior por essa estrutura que é chamada de citoesqueleto, que a gente vai ver no decorrer dessa aula o que é, tá? Então, é uma célula mais complexa, onde no interior a gente tem o citoplasma presente, né? Toda essa região líquida, meio gel, meio gelatinosa, no interior da célula, que é constituído tem na sua constituição, na sua maior parte, água, moléculas inorgânicas, proteínas, lipídios, açúcares, né? Todas essas moléculas essenciais à vida. Além disso, tem o quê? Tem o citoesqueleto. O citoesqueleto, ele está presente aqui também. A gente não vê nessa imagem, né? Mas depois vocês vão entender exatamente o que é, tá? Então, que a gente tem que estudar, entender mais sobre como é o comportamento do nosso próprio organismo, né? Esse é o objetivo dessa disciplina. A gente vai aprofundar um pouco mais no conhecimento, né, e no estudo do citoplasma das células eucarióticas, tá? Aí tem até essa carinha que eu coloquei aqui, né, de uma menina com preguiça, né, se teria uma outra opção, né? Não temos outra opção, porque essa matéria a gente tem que estudar, não tem como fugir, tá? Então, a gente tem que entender o que é citoplasma, matriz citoplasmática, citoesqueleto, para a gente começar a pensar nessa complexidade celular, tá? Iniciando, então, por uma definição de citoplasma, é exatamente esse meio interno, né, da célula que eu falei para vocês, é a estrutura interna da célula, onde ocorre a maioria das reações químicas celulares e onde estão localizadas as organelas. Que organelas? O que é isso, organela, né? Para quem esqueceu aí. Organelas são as mitocôndrias, o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático, o liso rugoso, tem também os centríolos,
os ribossomos. Então, todas essas estruturas, né, que nós temos, nossas células apresentam, elas estão inseridas num material gelatinoso e meio fluido, que é o citoplasma, que é a matriz citoplasmática, tá? Que é formado de água, proteínas, sais minerais, íons, aminoácidos e açúcares. Essa é a definição do citoplasma, ok? Então, o citoplasma, né, nas células eucarióticas, quando a gente compara de uma célula animal para uma célula vegetal, ele é extremamente semelhante, né? Com algumas diferenças, porque na célula vegetal a gente tem aqui as organelas que são responsáveis pela fotossíntese, né? Que é o cloroplasto. Então, o cloroplasto, ele tem essa função de realizar a fotossíntese, e para isso muda um pouquinho, né, no interior da célula animal, por uma diferença de organelas, mas o citoplasma, ele apresenta uma constituição muito semelhante. A diferença também é mais estrutural, porque a célula vegetal apresenta na sua superfície externa uma parede celular, né, que a gente não possui. A gente não tem parede celular, a gente só tem a membrana, né? Então, logo, a gente tem umas pequenas diferenças entre célula animal, célula vegetal, e que modifica um pouco a estrutura da célula. O pessoal, eu vou ativar quem está saindo aí, mas é complicado. Então, continuando aqui, então, né, nós temos essa diferença entre as células, mas que o citoplasma, a constituição, ele não tem tanta diferença assim, tá? A divisão do citoplasma, né, dentro da célula, no interior da célula, ele pode apresentar duas regiões que a gente considera como diferentes dentro dessa matriz citoplasmática, tá? A região mais externa à superfície, né, a região mais externa do citoplasma, que compartilha ali uma proximidade com a membrana, vamos dizer assim, né, fica mais fácil de vocês conseguirem visualizar. Então, essa parte mais externa, ela tem uma consistência um pouco diferente da parte interna. A região mais externa, ela é considerada como um material mais coloide, mais gel, tá? Como a gente vê nessa imagem aqui, uma constituição mais densa, porque tem uma parte aqui que é mais rica em proteínas, né? E faz com que essa densidade seja um pouquinho diferente da parte mais interna, que é o endoplasma. Então, se é endo, é porque está dentro, né? Plasma de citoplasma. Então, a parte mais interna, que é o endoplasma, tem um material menos viscoso, mais fluido, né? Que é essa constituição que a gente chama de sol, tá? No livro de vocês, para quem leu, isso está escrito de forma contrária, tá? Então, vale a pena quem leu aí corrigir, tá? A parte mais externa tem uma constituição mais viscosa, mais gel, e a parte mais interna mais fluida. Isso aí está em todos os livros, né, de ciências moleculares que a gente tem. Eu ainda conferi e posso passar as referências também, para quem ainda ficar com dúvida, tá? Mas é semelhante a essa imagem aqui que eu coloquei para vocês. Então, além dessa morfologia, dessa divisão do citoplasma, a gente ainda consegue classificar o citoplasma em relação à sua função, né? Então, qual que é a função dele dentro da célula? Bom, ele vai dar forma a essa célula, né? Uma célula com um maior volume de matriz citoplasmática vai ser uma célula mais volumosa. Uma célula com um menor volume vai ser uma célula menos densa, mais fininha. Então, essa morfologia da célula, ela está relacionada diretamente ao conteúdo dessa matriz citoplasmática, tá? O pessoal que está entrando depois, eu sei que tem gente que cai a conexão, mas a gente começa a aula às 19 horas, tá? Então, é ruim vocês ficarem, né, entrando depois. Eu aceito, mas vamos tentar manter o nosso horário de aula presencial, tá? Continuando aqui. A gente tem também, como função desse citoplasma,
o armazenamento de substâncias, né, que são necessárias para que ocorram as reações químicas. Né? Vamos lembrar que, por exemplo, a glicose que entrou e foi degradada, ela vai ter sua absorção, né, e a sua dispersão dentro dessa matriz citoplasmática, tá? Então, ocorre esse armazenamento dessas substâncias, né, no interior dessa matriz. É um local também onde ocorre o quê? A comunicação celular interna. Vamos lembrar que aqueles receptores que são as proteínas que funcionam como receptores intracelulares, elas estão aderidas na matriz citoplasmática. Então, quando você tem a ligação desse receptor, a reação química ocorre no próprio citoplasma, tá? Pode ser que, dependendo da reação, a gente tenha que associar esse composto a uma organela. Por exemplo, na mitocôndria, né, onde a gente tem a respiração celular, você tem que ter o aporte da fonte de energia, né, da quebra da glicólise dentro dessa organela. E ocorre lá dentro, né, para que ela possa liberar o ATP, que é a energia, para o meio intracelular. Tá? Então, há essa dependência com as organelas, mas a comunicação ela ocorre de forma na matriz citoplasmática. E uma função também importante e funcional do citoplasma é de proporcionar à célula a movimentação. Né? Então, a célula, ela não é estática, né? Seu tecido, ele é formado por inúmeras células, e essas células, elas estão em constante movimento. E esse movimento é característico e é fornecido pela própria movimentação do citoplasma que está no interior da célula. Tá? Então, é um movimento extremamente dinâmico. No final da aula, eu vou passar o vídeo para vocês, é bem legal esse vídeo que eu achei aí pesquisando, né, na internet, que mostra toda essa interação dinâmica de reações que ocorrem, né, no interior da célula, esse movimento celular, tá? Passa. E os componentes, né, do citoplasma? Então, mostrei para vocês a função, a classificação, como ele é dividido, né, dentro no interior da célula, mas ele também pode ser, ele também apresenta, né, no seu interior, alguns componentes importantes. Né? Então, a própria matriz citoplasmática é toda essa região do citoplasma, que também é chamada de citossol, que é a região que compreende a membrana plasmática e o núcleo. Então, se você remove ali a membrana e o núcleo, fica o citoplasma, né? Se você remove a membrana, o núcleo e as organelas, fica somente o citoplasma. Tá? Então, acho que vocês conseguiram visualizar aí o que é esse citossol, essa matriz citoplasmática. Mas também tem o citoesqueleto, né? Então, nas células eucarióticas, a gente tem a presença desse complexo que forma o citoesqueleto, tá? O citoesqueleto, gente, como eu acabei de falar, é um complexo de proteínas responsáveis pelo movimento da célula. Então, o que vai fazer a célula mexer, movimentar, contrair, expandir, enviar uma vesícula, andar no meio interno daquele tecido, é o próprio citoesqueleto que está lá dentro, tá? Então, é uma rede de proteínas que a gente vai entender como que forma essas proteínas, né? O Emerson entrou e saiu, né? Olha, não tenho como também ficar toda hora parando, não, gente, de 1 em 1 minuto, não, tá? Eu vou aceitar aqui, mas tá difícil. Então, a gente tem aí, no interior desse citoplasma, essas proteínas que são responsáveis pela movimentação que formam o citoesqueleto, né? Além da gente ter as organelas celulares, né, que estão presentes, né, e fazem parte dessa constituição, né, do citoplasma, tá?
Então, o citossol, né? Começando falando aqui do citossol. Qual que é a formação desse citoplasma, né? Essa matriz citoplasmática. Ele é formado, então, por o citossol, que é essa parte toda lá, de forma mais geral, né, do interior da célula, que é a matriz que forma o citoplasma, é constituído basicamente por água. 80% dessa constituição é água, mas temos também enzimas, carboidratos, sais minerais, proteínas, e pode ter até material genético ou fragmentos do material genético que são dissolvidos nessa solução. Assim como moléculas lipídicas, aminoácidos, que podem estar presentes também, tá? Então, a gente tem essa característica importante e fundamental para que a gente tenha a manutenção da vida, né? Com essa constituição do citossol. Então, mais uma vez, eu mostro aqui que a imagem dessa célula eucariótica, quando a gente tem aqui no final, né, permeando todas as organelas, a estrutura interna, esse citoplasma, né? Apresentando aqui na sua constituição interior, essas organelas que são essenciais à vida, cada uma com uma função específica, né? Mas o citoplasma também vai exercer funções que são definidas, que eu mostrei para vocês, né? De manutenção das reações químicas, de movimentação celular, todas essas funções que são importantes, né? E que são possíveis pela presença desse citoplasma que está permeando todas essas organelas no interior da célula. Então, para falar dessa outra constituição, que é importante, né, dessa outra parte do citoplasma, que é o citoesqueleto, eu trouxe para vocês uma imagem real, né, de uma célula eucariótica, onde a gente vê nesse interior essa estrutura que é chamada de citoesqueleto, que também faz parte do citoplasma, tá? Então, o citoesqueleto, ele é formado por uma rede proteica, que está no interior do citoplasma e também participa de algumas funções que são importantes, né, e essenciais para a vida celular, que é a movimentação da célula. Então, ó, aqui a gente vê exatamente o contorno externo da membrana plasmática, no maior aumento, né, nessa célula aqui, onde você vê o núcleo, né, uma membrana nuclear bem definida, com o núcleo, e no seu interior aqui, a cromatina, que é o material genético, tá? O DNA. Aí no seu interior aqui, a gente vê o citoplasma, né? O citoplasma que está permeando todas essas estruturas que provavelmente são organelas, né? Que a gente não consegue identificar porque não está tão claro assim nessa imagem, né? Mas o interior dessa estrutura, que está toda de setinha azul, é o citoplasma, e essa matriz, essa imagem que você vê aí meio chapiscada, seria esse citoesqueleto, né? Que está no interior desse citoplasma ali, formando essa rede de proteínas, tá? Então, aqui realmente é uma imagem real de microscopia óptica, onde a gente consegue evidenciar, na verdade, uma microscopia eletrônica, onde você consegue definir os contornos, né, de forma melhor, essa imagem, tá? Qual que é a função do citoesqueleto? Então, eu tô falando do citoesqueleto que faz parte do citoplasma. Como eu falei, a função, né, principal é o deslocamento, mas ele também vai dar uma estrutura, porque ele tem uma rede de proteínas, ele é formado por uma rede de proteínas, então ele vai dar um suporte para a célula, tá? Então ele vai definir aquela forma e aquela estrutura interna, né, que está associada a esse citoplasma. Também, como eu falei, vai possibilitar o deslocamento de materiais no interior da célula e de movimentos celulares. Então, quando você fala de um movimento celular, né, esse movimento ele é definido como ciclose, tá? Ciclose, que vem de ciclo, né, de movimento, da ideia de movimento, que é o próprio movimento de organelas e de estruturas do interior da célula, tá? Mas a célula não apresenta só esse tipo de movimento, né, de estruturas e de organelas no interior da sua, da célula. A célula também pode apresentar um movimento que é do tipo ameboide,
que vem até da origem da palavra de ameba, né, que tem a característica de caminhar, de emitir falsos pés e caminhar e deslocar. A nossa célula, né, as células eucarióticas, elas também têm a capacidade de emitir esses pseudópodes, né, que são falsos pés, por invaginações na membrana, vai invaginando e vai caminhando. Esse tipo de movimento, você só consegue, a célula só consegue realizar por deslocamento desse citoesqueleto, que consegue fazer com que a célula tenha esse movimento mais acentuado, como a gente tem principalmente em células de defesa, como os macrófagos, as células apresentadoras de antígeno, como células dendríticas, tá? Que apresentam esse tipo de movimento ameboide, de fagocitose, né? De fagocitar alguma coisa, tá? E qual que é a composição do citoesqueleto? Eu falei para vocês que ele é formado, né, por uma composição de proteínas, por um complexo de proteínas. São formados por microfilamentos de actina, por microtúbulos e por filamentos intermediários. Esses são os nomes dados, né, a essas proteínas no interior da célula que forma o citoesqueleto. Então, a gente tem 3 tipos. Esses microfilamentos de actina, eles são formados pela proteína denominada actina, e por isso forma esse tipo de filamento, que está relacionado diretamente ao movimento celular. A maior parte, né, das nossas células apresentam uma grande proporção de microfilamentos de actina por desempenharem principalmente esse movimento celular interno, tá? Então, é um tipo de microfilamento muito presente. Mas nós temos também os microtúbulos, tá? Os microtúbulos, eles são formados por uma proteína do tipo tubulina, que estão relacionados ao movimento e à manutenção da forma celular. Tá? A gente vai entender a importância da gente ter esse tipo de proteína, principalmente nos processos de divisão celular. Os filamentos intermediários, que também formam essa rede de proteínas do citoesqueleto, que são formados por associações de proteínas diversas, né? Mas com maior predominância de algumas, como a queratina, a miosina, algumas proteínas já bem destacadas e conhecidas, mas também relacionada à manutenção e à movimentação celular, tá? Então, para a gente visualizar isso de forma mais ilustrativa, eu coloquei aqui, então, o que seria um corte transversal de uma célula, onde a gente vê a membrana em azul, né? A membrana plasmática. Aqui a gente vê até uma bactéria, uma mitocôndria. Uma mitocôndria ela está cortada nessa imagem. E no interior seria, vamos imaginar, tá? Vamos ter aí uma imaginação mais desenvolvida para a gente conseguir entender isso aqui. No seu interior seria o citoplasma. A parte líquida e gel, né, desse citoplasma não está representada aqui, né, que é formada pela água, pelas proteínas dissolvidas, né, tudo aquilo que eu falei. A gente vê exatamente a rede do citoesqueleto. Então, todos esses fiozinhos que estão atravessando essa estrutura aqui, formam esse citoesqueleto, tá? Então, é o citoesqueleto que dá essa estrutura interna ao citoplasma, à célula. Então, aqui, a gente, começando aqui de baixo, o verdinho, tem o filamento de actina, que é um tipo desse citoesqueleto, né, que quando associado, quando formando a fibra, tem a impressão, uma caracterização de colar de pérola, né, parece um colar de pérola, então vale a pena vocês associarem, né, não esquecerem isso. Então são essas bolinhas que estão associadas, formando filamento de actina. Tem o microtúbulo, né, que é formado pelas proteínas tubulinas, ele leva esse nome porque ele realmente parece um túbulo, então ele parece um tubo e aí ele recebe o nome de microtúbulo, tá? Que são os verdinhos aqui no interior. E os filamentos intermediários, que estão em laranja aqui, né, que são formados por diferentes associações de proteínas no interior da célula, tá? Então, toda essa rede de estrutura aqui é o citoesqueleto do citoplasma.
tá? Aqui uma imagem que eu trouxe do livro de vocês, mostrando exatamente, né, o que está mais ilustrado, colorido nessa imagem, tá? Mas eu vou explicar essa formação, essas unidades menores, para formar cada fibra, a gente vai falar de cada uma, né, no decorrer aqui da aula. Começando, então, pelos microfilamentos de actina. Então, como que é formado, né, dentro do citoesqueleto, o microfilamento de actina? Tem uma reação importante que acontece, né, no interior desse citoplasma, que há uma modificação da forma tridimensional dessa proteína, e que faz com que ela vire esse esqueleto citoplasmático. Então, o que acontece? Esses microfilamentos você tem no seu interior da célula, né? Essas bolinhas que são as proteínas G. Aqui não é receptor G, tá? É proteína, actina G. É um tipo de proteína que tem a fórmula de bolinha e ela é globulosa. Então, ela é actina G, porque G vem de globulosa, de bolinha, tá? Então, quando essas proteínas, elas vão se associando e formando dímeros, trímeros, né, no interior da célula, ela vai formando uma cadeia, como toda proteína, né, vai se ligando e vai formando uma cadeia polimérica, de forma que agora ela fica, né, com sua estrutura mais comprida, fibrosa, formando a rede do citoesqueleto. Essa proteína G, a actina G, passa a ser chamada de proteína do tipo actina F. Vale lembrar aqui, para vocês não confundirem, que F vem de fibrosa, de comprida, né, de fibra. Então, F é de fibrosa, tá? Então, ocorre essa reação que ela é denominada de reação de polimerização. O que é a reação de polimerização? É a reação de formar um polímero. Você tem várias unidades monoméricas, que são unidades menores, que quando ligadas quimicamente, elas formam polímeros, né? E isso, dentro da odontologia, é muito importante. Vocês vão estudar várias reações poliméricas, né, dentro da odontologia. Os próprios materiais dentários, as resinas, os adesivos, eles têm exatamente esse tipo de reação. Uma reação que a gente chama de reação polimérica, tá? Mas isso mais para frente vocês vão ver. Os microfilamentos de actina, então, eles vão sendo sempre formados, isso acontece, gente, de forma bem dinâmica, né? De forma que uma hora você tem a dispersão dessas moléculas, quando você tem a renovação no interior da célula, né, desse tipo de fibra, e aí você tem a formação e a dispersão, tá? De forma que uma hora vai polimerizar, outra hora vai despolimerizar. É o que está mostrando na imagem aqui. Hora vai crescendo num sentido, hora vai crescendo em outro. De forma que uma extremidade é sempre positiva e a outra é negativa. Tá? Assim, parte, né, dessa extremidade positiva tem um crescimento extremamente rápido, né? E se você tem um crescimento contrário, né, que é até mais difícil de você ver, você tem um crescimento lento, uma dificuldade de agregação, tá? Então, o crescimento é sempre desse sentido aqui, mas com maior predominância desse sentido aqui, de positivo para negativo. Então, é uma proteína que está sempre, né, como eu falei, está presente em todas as células, mas com maior predominância no músculo, e depois a gente vai entender por quê. Né? A importante função da actina associada a uma outra proteína que chama miosina, a gente tem ali a contração do músculo, né, sendo favorecida nesse tipo de interação dessas proteínas, tá? Então, a gente tem uma função importante de contração da célula, que é favorecida pela presença dos microfilamentos de actina, tá? Mas, além disso, também favorece a movimentação do tipo ameboide e fagocitária. Então, eu trouxe uma imagem real do que seriam esses movimentos aqui, né? Que são movimentos mais externos, mas que são proporcionados por uma rede de proteínas internas. Então, o movimento ameboide é quando a membrana vai emitindo esses falsos pés, que são os pseudópodes. Esses pseudópodes, então, formam essa invaginação da membrana e ela consegue caminhando na direção, né, que ela pretende chegar. Através de quê?
de moléculas sinalizadoras, né? Então, a molécula sinalizadora é capaz de desencadear esse tipo de reação no interior da célula. É o que acontece, por exemplo, com os macrófagos, né? Que são células do nosso sistema imunológico, que quando ativados pela presença das citocinas inflamatórias, ativam essas invaginações e são capazes de fagocitar bactérias, né? E com isso, favorecer a eliminação, a depuração desses micro-organismos do nosso corpo. Mas a gente tem também uma ação também presente, né, nas células de defesa, como a reação de conseguir fagocitar, de colocar que ele vai caminhando e vai fagocitando, ele vai comendo isso, né? Então, as células, os neutrófilos, macrófagos, as células dendríticas são capazes de caminhar e de fagocitar. E essa reação, então, é muito importante para as nossas defesas, para o nosso sistema imunológico. Então, aqui são imagens reais, né, de microscopia eletrônica, a gente consegue ver exatamente esse tipo de reação. A outra proteína que forma... Oi? O Emerson está esperando você aceitar ele, aí que teve um problema lá. Tá, vou aceitar ele. É que ele não... Deixa eu ver aqui. Ok. É porque o Emerson caiu e entrou várias vezes. Eu aceitei, mas caiu de novo, né? Então, os microtúbulos, pessoal, são, né, fazem parte desse outro tipo de proteína do citoesqueleto, que, diferentemente da actina, é formado por outro tipo de proteína, que é a tubulina, tá? Então, a gente tem uma diferente estrutura, porque são proteínas, unidades proteicas menores, que formam uma estrutura maior, diferente. Tá? Então, ele é formado por cilindros, então, essa associação dessas proteínas menores, esses monômeros, né? Essas tubulinas, fazem com que, ao final, forme exatamente um tubo, de forma que, se você analisar um corte aqui transversal a essa imagem, a gente vai ver exatamente um tubo com um lumen, né? Um orifício dentro, tá? Então, cada microtubo é formado pela associação de dímeros proteicos, que estão dispostos em hélice. Então, à medida que esses dímeros de proteínas que são tubulinas vão se ligando, associando, dá a ideia de que está formando aqui dentro uma hélice, tá? Né? Que forma essa estrutura microtubular. Essas proteínas tubulinas, elas podem ser de dois tipos, alfa e beta, né? Então, você sempre tem a associação dessas duas, que quando se ligam, né, de forma a construir essa unidade polimérica, né, forma o microtúbulo, tá? Então, são dímeros, né, que são unidades menores, constituídas pelos monômeros do tipo alfa e beta, que, quando associados, também formam uma estrutura maior, que é o microtúbulo. Semelhante à formação, né, do microfilamento de actina, tá? Para vocês entenderem essa ligação de hélice que eu acabei de falar, então, a polimerização, então, você tem esses dímeros que vão se encontrando, né, se ligam, e dentro quando se encontram um com o outro, vão formando essa associação, e dentro da estrutura, eles vão formando uma hélice aqui, né, para formar um microtúbulo, tá? É uma reação também de polimerização, quando você tem a formação dessa estrutura, e quando você tem a despolarização, né, disso, a despolimerização, é quando você tem essas unidades sendo dispersas, né, no interior da célula. Qual que é a importância dos microtúbulos, né? Os microtúbulos, então, formam essa rede de proteínas, né, que constrói esse citoesqueleto no interior do citoplasma da célula. Eles são
importantes para a movimentação de células que apresentam cílios e flagelos, né? Então, são importantes para a movimentação, por exemplo, de células do trato respiratório, quando você tem ali a presença desses cílios, ou flagelo em células como o espermatozoide, né, que a gente possui. Então, é importante para você ter uma movimentação mais tensionada, né, uma estrutura mais firme, que é o microtúbulo. O transporte intracelular também, ele está relacionado com esse transporte de vesículas, né, de unidades menores que são transportadas, né, compartilhadas no interior da célula. E o próprio deslocamento dos cromossomos no processo de divisão celular. Então, por exemplo, minha célula recebeu o sinal que ela precisa de dividir, que ela precisa de formar uma nova célula, ocorre o processo da mitose, né? Então, a divisão celular, por exemplo, quando que isso vai acontecer? Quando minha célula precisa de renovação. Células da epiderme, da derme, né? Células da pele que precisam de constante renovação. Por exemplo, a célula do trato digestório, né, que sofrem também constante descamação e precisam de renovação. Então, assim, a gente começa a pensar que essas células que irão formar novas células, elas precisam de sofrer um processo que é chamado de mitose, de separação. Forma uma nova célula igualzinha àquela que deu origem a essa célula, né, com as mesmas características, tá? Então, esse é o processo da mitose. E ele só é orientado e possibilitado pela estrutura, né, pelo esse compartilhamento dos microtúbulos com as organelas que são chamadas de centríolos. Então, nessa imagem, vocês vão entender melhor o que eu estou explicando, né? Então, para uma célula formar outra, o que ela faz? Ela duplica o seu material genético. Não, ela duplicou o material genético e separa, de forma que aqui vão formar duas novas células, tá? Com esse material genético e com esse material genético aqui, que dois para cá e dois para cá. Um que a gente vê de fiozinho preto aqui no meio dessas células são os microtúbulos, essa rede de proteínas que puxam, né, em dois polos essas unidades, essas unidades internas, organelas e todos que irão se dividir, se multiplicar ali para formar outra célula, associada com o centríolo, que é uma organela que vai ajudar, né, nessa formação desse fuso para que a célula vai sofrer a sua divisão, tá? Que é chamado, então, de formação do fuso mitótico ou do fuso na divisão mitótica. Né? Essa é a importância do microtúbulo, né? Que está lá no interior do citoplasma. Uma imagem, então, real, né, de microscopia eletrônica com um corante aqui, onde a gente consegue identificar essa estrutura e mostrando exatamente isso, ó, a célula duplicando, né, esses fiozinhos aqui são exatamente essas estruturas microtubulares que estão orientando esse processo de divisão. Então, aqui tem um desenho esquemático, onde a gente vê exatamente o processo dessa divisão, e aqui a gente vê exatamente o microtúbulo orientando, né, até o final, a formação dessas duas novas células aqui, que estão sendo formadas a partir da divisão mitótica, tá? Então, uma importância, né, desse tipo de proteína é isso, né, de orientar a divisão celular e a formar o fuso mitótico ou o fuso da divisão mitótica, ok? Mas uma outra característica que a gente ainda pode ressaltar em relação aos microtúbulos é a importância desse tipo de proteína no interior do citoesqueleto, que interfere, por exemplo, e atua, né, com a ação de alguns medicamentos, tá? Então, diversas moléculas, principalmente químicas, moléculas químicas de medicações, elas podem agir nas estruturas dos microtúbulos e interferir no papel dessas estruturas nos processos celulares, né, dos quais elas participam.
Então, como que isso vai acontecer no interior da célula? Então, eu estou falando para vocês que a gente tem algumas medicações que agem exatamente nessa proteína do microtúbulo. E isso tem uma importância, né, dentro da medicina, dentro da biologia, né? Como que seria a ação dessa droga no interior do microtúbulo, né? Alguém conseguiria pensar, né, como que poderia agir? E a importância disso, principalmente em algumas medicações, vamos aqui relembrar que eu acabei de falar que ele é uma importante proteína que vai guiar a divisão celular. Então, uma medicação que vai agir nesse microtúbulo vai impedir a divisão celular, né? Então, daí a gente começa a pensar aqui, por exemplo, essa medicação que tem como um princípio ativo a colchicina, atua exatamente impedindo a polimerização e a formação do microtúbulo. Então, se você não tem a formação do microtúbulo, naquele processo que eu expliquei para vocês de polimerização, você continua tendo as tubulinas, né? Os dímeros, as proteínas monoméricas, mas você não tem a estrutura polimerizada, porque essa medicação vai agir bloqueando essa reação. Né? Então, você não tem o microtúbulo dentro dessa célula, ou dentro dessa estrutura que teve essa absorção dessa medicação. Mas a importância disso é que, nesse processo, né, principalmente, a gente vai ter ali a interrupção da formação dessa estrutura e, consequentemente, você não vai ter uma divisão celular sendo favorecida nesse tipo de reação. E algumas medicações, principalmente contra tumores malignos, agem exatamente nessa estrutura proteica do microtúbulo, tá? Por quê? Porque uma célula tumoral maligna, ela vai ter uma divisão celular mitótica bem potencializada, né? Um tumor. A gente não tem muito controle sobre o tumor, né? Ele começa a reproduzir de forma desenfreada. Então, uma forma de você conseguir controlar essa divisão desse tipo de célula é bloqueando as estruturas que favorecem a divisão celular. Então, a gente bloqueia ali a formação dos microtúbulos, tá? Então, a mais conhecida é essa, né? Esse tipo de ação, porque exatamente está relacionado diretamente a essa divisão celular, tá? Então, tá aí uma importância, né, dessa estrutura que é o microtúbulo. Os filamentos intermediários, eles também são considerados como parte desse citoesqueleto. Eles formam estruturalmente fios mais grossos e mais resistentes, né, do que principalmente quando a gente compara com os fios de actina. Eles estão mais finos do que os microtúbulos, tá? E por isso, então, são chamados de intermediários. Então, ele é mais fino que o filamento de actina, mas também não é mais grosso do que o microtúbulo, fica ali entre os dois. Então, por isso, a definição dele é essa, né, chamada de intermediário. A associação que esse tipo de proteína apresenta, ela não é tão específica como a gente tem ali nas reações com os outros dois, que eu acabei de mostrar para vocês. A gente tem aqui a associação de algumas proteínas, né, que formam as estruturas intermediárias, tá? Geralmente, células que sofrem muita tensão mecânica, como célula muscular, por exemplo, apresentam grande quantidade de fios intermediários, né? Que são constituídos por essas cadeias, às vezes, bem emaranhadas, enroladas umas às outras, e por isso resistentes, né? Com uma alta capacidade de suportar uma tensão, uma força ali, né? No movimento mais intenso, né? De uma célula. Tá? Então, é formado por proteínas fibrosas, né, como queratina, tem a vimetina, e também uma que é importante, que eu não escrevi aqui, que vocês podem colocar, que é a miosina, né? A miosina tem essa associação com os filamentos intermediários também, e forma, junto com a actina, os filamentos de actina, a importância, né, da contração muscular, que eu vou mostrar mais para frente aqui para vocês. Tá? Então, aqui,
eu coloquei foi aqui. Então, tá aqui. Os filamentos de miosina, eles podem estar associados aos filamentos intermediários, né? Então, a gente vê aqui um filamento de miosina associado a um filamento grosso, um filamento intermediário, formando essa estrutura que dá essa capacidade motriz, né? Na contração muscular, na contração do músculo, né? Seja o músculo com sua função esquelética, com sua função de musculatura lisa, mas que de alguma forma precisa de contrair ou de expandir, né, dentro da função da musculatura, tá? Então, é para a gente entender que essas fibras estão associadas, né, no interior dessas células e com grande predominância, favorecendo, né, esse movimento muscular, tá? Então, já que a gente está aqui conversando, né, sobre a importância desses movimentos, dessa capacidade da célula de se movimentar, eu mostro para vocês, a gente fala um pouco mais agora, sobre como que acontece esses movimentos no interior da célula. Eu já falei que a célula pode se contrair e expandir, né? Ela se movimenta em graus variados, vai depender do tamanho daquele tecido, né? Dessas células que formam esse tecido. Então, isso vai variar de tecido para tecido, mas que a gente tem como o fundamento dessa expansão e dessa contração as fibras do citoesqueleto, né? Mais uma vez, as organelas, elas não são fixas, elas se movimentam no interior da célula por ação, principalmente, né, das fibras, dos microfilamentos de actina, dos microtúbulos, e também tem aquele deslocamento, né, de vesículas e de moléculas que serão exportadas para fora da célula, que serão ali caminhadas e exportadas para alguma outra célula, né? Então, esses tipos de movimentos são os movimentos que a gente vai encontrar no interior das nossas células, dependendo do tecido que a gente está avaliando, né? Uma vai ter com maior predominância de outras de outro, vai depender da origem desse tecido, tá? Mas, de uma forma geral, ocorre essa interação tanto dos filamentos de actina e de intermediários, como de microtúbulos, com associação ainda a outras proteínas, né, que são chamadas de proteínas motoras. Essas proteínas motoras estão dispersas no citoplasma e irão guiar essas estruturas do citoesqueleto na locomoção, principalmente de vesículas, de estruturas que irão ser exportadas para a célula. Então, ocorre uma interação dinâmica no interior da célula entre esses filamentos e essas proteínas, para que a gente tenha esses movimentos celulares, tá? Movimento de contração, movimento de fagocitose, movimento de expulsão ou de exsudação de alguma substância, né? Então, entre as moléculas desses componentes, ocorre essa interação e essas ligações químicas, mas que ora ocorrem, né, ora são desfeitas, elas são fracas, né? Então, na mesma hora que uma célula está se movimentando, porque ela recebeu um sinal que ela precisa de emitir, por exemplo, uma vesícula, ela vai ter essa associação rapidamente acontecendo dessas proteínas e essa vesícula é liberada. Mas se esse sinal não atua na célula, né, não forma essas ligações químicas. Então, isso ocorre de forma reversível o tempo inteiro, né? E por isso a gente tem que entender que essas associações, elas só acontecem quando a gente tem ali um sinal atuante, né? Mas a gente sempre tem, porque mais uma vez eu falei que ocorre de forma dinâmica o tempo inteiro, tá? Nas células dos músculos, né, na contração muscular. Então, aqui tem um exemplo de várias imagens, tá? Então, são imagens de cortes histológicos, né, de histologia, onde a gente vê a célula muscular nessa primeira imagem, mostrando que há nesse tipo de célula no seu interior, principalmente, uma grande quantidade daqueles filamentos de actina e principalmente, né, de filamentos intermediários de miosina. Por quê? Porque a associação dessas fibras fornece a contração muscular, o movimento de contração do músculo. Mas a gente também consegue expandir esse tipo de raciocínio, por exemplo,
para células endoteliais ou mioepiteliais que formam, por exemplo, regiões da musculatura do vaso sanguíneo, né? Então, aqui a gente tem uma imagem que mostra exatamente isso. O lumen aqui do vaso e ao redor várias células mioepiteliais que apresentam, então, no seu interior essas fibras contráteis, né? Que formam essa contração ou expansão. Vai depender do fluxo de sangue que vai estar presente nessa região para a gente ter hora contração ou hora expansão. Lógico que é sempre dependente de um sinal, da atuação, por exemplo, de um hormônio, né, de uma adrenalina, ou da atuação de um sinal químico, né, de um sinal do sistema imunológico. Então, isso vai variando, mas de forma com que essas fibras se conectam, né, se conectam de forma tridimensional e ocorre essa movimentação no interior dessas células, tá? A gente tem também células endoteliais de glândulas, que também apresentam esse tipo de fibra no seu interior, né? Principalmente em células de glândulas que irão secretar substâncias, por exemplo, as glândulas salivares, que secretam a saliva. Quando a glândula vai secretar, ela vai contrair para poder secretar o produto, né? No caso, a saliva. Então, a gente tem aqui também essas células endoteliais que apresentam essa capacidade de apresentar essas fibras para que ocorra essa movimentação de contração dentro dessas células, tá? Então, de uma forma mais histológica para vocês entenderem. Na aula de vocês, o slide está trocado, tá? Eu não sei porque que mudou quando... Mas porque eu acho que vocês estão ver essa e depois vem essa, tá? Então, a ordem desses dois slides está ao contrário. Mas a ordem é essa aqui, tá? Então, aqui é para a gente ver, aqui a gente viu de forma mais histológica o tecido, né? Mas a reação que ocorre no seu interior de deslocamento dessas fibras é essa aqui, né? Então, quando você tem essa contração, você tem um encurtamento dessas fibras, né? Principalmente esse movimento, né? Dessa fibra de actina em relação à fibra de miosina. Aqui uma imagem real dessa contração, dessas zonas de encurtamento da fibra, onde você vê exatamente o momento de contração da célula mioepitelial, a célula muscular, né? Então, essas fibras são essenciais e importantes para esse tipo de movimento, tá? Então, são as fibras do citoesqueleto, tá? Nas células vegetais, para exemplificar o movimento, né, ocorre, por exemplo, o deslocamento, principalmente do cloroplasto, que é responsável pela realização da fotossíntese. Então, vale lembrar que, dependendo da região que essa célula vegetal vai receber a emissão da luz, esse cloroplasto, ele tem que caminhar no interior dessa organela. Então, o citoesqueleto aqui, essas fibras que formam esse citoesqueleto, elas irão caminhar na direção, né, desse tipo de reação. Então, ocorre também esse tipo de movimento nas células vegetais. É lógico com um propósito diferente, né? Porque é uma célula vegetal. Na nossa célula, um movimento intracelular, né, que a gente pode também mostrar e ressaltar, como eu já falei, é a própria emissão de vesículas, que são formadas no complexo de Golgi, onde a gente tem o envelopamento de lipídios para serem emitidos, né, no interior da célula, principalmente, como exemplo, algumas proteínas, que serão descartadas, serão emitidas dessa célula. Então, para caminhar essas vesículas no interior, você tem a associação dessas proteínas do citoesqueleto e algumas proteínas motoras também que associadas com essas vesículas conseguem caminhar no interior, né, desse citoesqueleto, desse citoplasma para ser liberada na célula. Então aqui a gente vê a imagem real, né, o complexo de Golgi emitindo essas vesículas de exportação, onde a gente precisa desse movimento interno, que é favorecido pelo movimento do citoplasma, né? Para a gente aplicar um pouco mais esse conhecimento, né, de uma forma mais patológica, vamos dizer assim,
A asma, né, que é considerada uma doença de via aérea, inflamatória, muito comum entre as pessoas, né? Pode ser de origem hereditária, é uma doença crônica, muitas vezes você convive com essa doença, você sempre vai atuar no sintoma ali da asma, né? Porque a causa, se for principalmente hereditária ou genética, você não consegue modificar. Então, você vai atenuando os sintomas da asma. Mas o que vale ressaltar aqui é que tem uma íntima ligação com essas proteínas do citoesqueleto no interior das células, principalmente, né, do sistema respiratório, nos alvéolos pulmonares, né? Porque se você tem ali um agente que vai agredir essas células numa pessoa asmática, por exemplo, fumaça, o cigarro, alergia à poeira, alguma substância tóxica, vai desencadear o processo que de contração dessas fibras, né, que explica o fechamento do lume das células dos brônquios, né, que estão nos alvéolos, dos alvéolos pulmonares, e faz com que essa diminuição do lumen da pessoa, por contração desse citoesqueleto, faz com que você não tenha mais ali a passagem de ar de forma eficiente. Então, a pessoa pode apresentar ali uma dificuldade respiratória. Então, é isso que acontece, né? A explicação também, ela tem essa relação direta com essas fibras proteicas que estão presentes no citoesqueleto. Você tem numa via normal, um lumen dessa célula grande, né, desse tecido que é formado por várias células, é grande. Se você tem ali a contração, né, por um sinal, uma ativação de uma substância externa, você tem a contração dessas fibras, o encurtamento das fibras, e aí você tem o fechamento do espaço, né? Então a célula se movimenta, ela fecha o espaço e você tem o quê? A dificuldade respiratória. Então daí a gente começa a entender as crises, né? E por que a origem desse tipo de alteração é explicado a partir do conhecimento das nossas células, né, e das funções de cada organela, de cada proteína que a gente possui. Tá? Então, daí a importância de vocês começarem a pensar isso de forma mais global, tá? Eu também coloquei um vídeo, né, para a gente assistir, que vai resumir de forma bem legal, bem dinâmica, tudo que eu falei para vocês aqui. O vídeo não tem som, mas o som, não sei porque eu não consigo compartilhar com vocês, mas ele tem legenda. E eu vou tentar interromper, né, de forma a não atrapalhar, para a gente explicar, para eu explicar para vocês durante a demonstração do vídeo, essas características, né, que eu acabei de explicar para vocês sobre o citoesqueleto, tá? Eu vou compartilhar. Vocês querem que faça um intervalo de 5 minutos? O vídeo tem duração de 10 minutos, é bem rápido, tá? Vou compartilhar, então, com vocês. Bom, hoje ninguém perguntou nada, todo mundo caladinho. É porque fica chato, né, professora? Toda hora a gente perguntando as coisas aí atrapalha, né? Não, eu gosto que pergunta. Eu acho que a aula fica mais dinâmica. Vou compartilhar, então, o vídeo aqui e vou interrompendo, porque eu queria explicar aqui com as imagens exatamente o que eu expliquei para vocês na aula, tá? Eu já achei o vídeo aqui. A Rosa que perguntou, que falou? Ou foi a Antônia? Eu confundo. Antônia. Antônia. Tá vendo a imagem aí, Antônia, do vídeo? Sim. Eu vou dar play aqui, então. Então, a gente vai... No YouTube, né? o link eu coloquei já para vocês acessarem depois, tá? Tá. Mas eu vou ir explicando à medida que a gente vai passando aqui o vídeo. Então, a gente vai ver
tudo que eu falei, né, dessa parte dinâmica de interação de proteínas, de complexos, nesse vídeo aqui, tá? A gente vai ver a formação dos microtúbulos, a formação dos filamentos de actina, o transporte interno dentro da célula, de uma forma bem dinâmica e bem interessante, né, de como isso acontece, porque a gente vai vendo na parte teórica de forma bem separada, né, cada reação, e depois fica difícil, às vezes, de conseguir associar e entender tudo. Então, esse vídeo resume exatamente essa vida interna da célula, tá? Eu vou dar play aqui, se alguém quiser perguntar alguma coisa no final, aí a gente consegue ainda esclarecer. Então, aqui, gente, ele já está mostrando bem inicialmente a ligação, né, a interação entre membrana e receptor, entre ligante e receptor com a P-selectina, que vai rapidamente fazer com que o neutrófilo, né, que está mostrando ali, caminhe no interior do tecido, né, para chegar em algum lugar. Então, já está mostrando esse movimento desse tipo de célula, tá? Aqui a gente consegue ver de forma bem nítida a membrana plasmática, que a gente já estudou, que é formada pela dupla camada de lipídios, de fosfolipídios, e as proteínas que funcionam como os receptores de membrana externa, tá? Então, temos lipídios, né, como o colesterol, outra proteína aqui atrás, tá? Uma proteína que tem associação com algum canal que apresenta essa interação com o ambiente externo, com o ambiente interno, né, dessa estrutura. E outra coisa, lembra na aula de membrana que eu falei para vocês que ela apresenta um movimento, né? A membrana plasmática, ela também não é estática. Ela tem esse movimento que é característico dela, que é o movimento do tipo mosaico fluido, que ele é proporcionado, né, pela própria ação das proteínas e dos lipídios que estão inseridos nessa membrana, tá? Só para vocês lembrarem também. Agora aqui, ó, ele está mostrando uma proteína do tipo receptor associada à proteína G, tá? Então, é aquela proteína que eu mostrei para vocês lá na aula de receptores, né? Que tem associação direta com a proteína G, que é responsável por abrir vários canais, né, na membrana e ativar vários outros receptores quando ela é ligada ao seu sinal, ao seu ligante químico, tá?
Então, aqui ele já começa a mostrar essa parte mais interna dentro da célula, mostrando o citoesqueleto e as proteínas do citoesqueleto. Então, a primeira que ele mostra aqui são os filamentos de actina, né, que ele é o primeiro tipo de proteína que eu mostrei para vocês, que é formado pela proteína G, que quando associada forma a proteína F, tá? Então, formando os filamentos de actina. Então, pessoal, observem os dímeros, né? Que quando encontram, eles vão se encontrando e vão formando os microfilamentos, né? Por uma reação que é chamada de polimerização, tá? Então, a gente começa a ver, consegue ver, né? Essa dispersão desses dímeros no interior da célula, essa imagem bem legal, mostrando a ligação química e a formação do filamento, que quando unido a vários filamentos, forma toda essa estrutura do citoesqueleto no interior da célula. Agora mostrou mesma coisa, a formação do microtúbulo, né? O microtúbulo também é formado por uma reação de polimerização, e quando ele é desfeito, ocorre a reação de despolimerização, mostrando exatamente essa formação e essa união desses dímeros e formando essa estrutura também do citoesqueleto, que é o microtúbulo. Agora a gente vai ver, gente, exatamente uma vesícula sendo transportada através da interação do citoesqueleto, ó, tem os microtúbulos e as actinas, né, os filamentos de actina, filamentos intermediários aqui, e uma proteína motora, que vai caminhando quimicamente, ela vai se ligando nessa região do microtúbulo e vai carreando, vai levando essa vesícula para ser emitida, né, para alguma outra superfície fora da célula, para ser excretada, tá? É isso que a gente vai ver agora. Agora, o movimento da mitocôndria, também favorecido pelos filamentos de actina no interior da célula, mostrando que as organelas no interior, né, no ambiente intracelular, no ambiente citoplasmático, elas estão em constante movimento, né, dentro dessa estrutura que é o citoesqueleto. O ribossomo também se movimenta no interior da célula, né, que ele vai produzindo a proteína, ele vai lendo o material genético e vai caminhando ao redor desse material genético para formar a proteína. Então, é isso que a gente vai vendo aqui, ó, o ribossomo
formando a proteína, né, que será, que apresentará alguma atividade, né, no interior dessa célula, tá? Esse é o complexo de Golgi, né, que produz aquelas vesículas, vesículas de exportação, né, que irão agir em outras células. Então, ocorre um ciclo, né, gente? Como eu estou falando desde o início para vocês, todas aquelas proteínas que são produzidas no ambiente intracelular, que se locomovem dentro da célula, são colocadas para fora da membrana plasmática, agora servem ou como moléculas sinalizadoras, que irão agir em outras células, ou são as próprias moléculas de superfície dessa membrana, que funcionam como receptores, né, dessa célula. Tá? Então, ele vai mostrar todo o ciclo se repetindo, né, a partir de um sinal que essa célula recebe para que, novamente, possa produzir uma proteína, possa exportar uma vesícula e essa reação aconteça novamente, tá? Agora a célula emitindo a invaginação da membrana, os pseudópodes, né, e consegue ali caminhar ao longo desse tecido. Era isso, gente. Voltando aqui à apresentação da aula, eu acho que com o vídeo, né, eu consegui resumir para vocês de forma bem dinâmica o que acontece, né, no interior dessas reações. Então, a gente conclui nessa aula de hoje a importância de a gente conhecer as características desse citoesqueleto, né, do que ele é formado, qual que é a função de cada proteína que forma esse citoesqueleto, o que essa proteína traz, né, para essa célula, qual tipo de movimento que ela favorece,
tá? Para a gente conseguir identificar, né, de forma mais específica a ação, né, desse citoesqueleto. Mas vale lembrar também que a gente falou no início da aula, né, de forma para a gente conseguir fechar aqui, que a parte, a composição, tanto proteica, lipídica e inorgânica desse citoplasma, também é importante, né? Então, a manutenção tanto dessa parte que forma o citossol e o citoesqueleto, né, como as proteínas que favorecem essa estrutura interna, são fundamentais para que a gente tenha ali a formação dessa matriz, que a gente chama de matriz citoplasmática, que está funcionando, né, como uma parte extremamente estrutural, né, das nossas células, tá? Então, aí eu até coloco as referências, né, da aula. Eu coloquei já também os exercícios para a gente fazer, mas como eu acho que funciona melhor a gente iniciar a próxima aula, né, corrigindo e relembrando o conteúdo, eu deixo mais uma vez para a gente resolver essas questões na nossa próxima aula, tá? Que fecha essa unidade. Se alguém quer perguntar alguma coisa, ou a gente já vai finalizando por aqui, tá? Vocês acham melhor? O pessoal pode deixar para a gente corrigir semana que vem, para fazer os exercícios? Vocês querem que corrija agora? Ixi, tem alguém pedindo para entrar aqui. Como é que eu vou ver? Bom, o pessoal que caiu aí, que entrou agora, eu estou já finalizando a nossa apresentação com as atividades propostas, que eu vou corrigir com vocês no nosso próximo encontro, né, de forma para a gente conseguir revisar o conteúdo, né, como eu falei para vocês, eu vou combinar uma aula, né, que a gente vai abordar também um pouco de cada matéria que a gente viu nessa unidade, e provavelmente a gente vai ter um trabalho, né, que vocês vão fazer em relação a essa unidade, tá? Um trabalho para ser entregue, né, um trabalho avaliativo, tá? Mas aí eu vou passar na próxima aula. Terminar de beber minha água. Sem perguntas, gente? Pessoal? Então tá. Vamos finalizar mais cedo, né? Ninguém perguntou hoje. Fomos direto também, sem intervalo. Vou me despedindo de vocês aqui, tá?